A paz do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 12, existe uma promessa. Uma promessa qual que exige de nós todos santidade. Porque a Bíblia diz que Jesus ele amou o mundo de uma maneira que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E Jesus Cristo se deu por amor de nós. Como está escrito em alguns livros do Antigo Testamento, onde Jesus, sendo uma tipologia das pessoas, dos profetas, como no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, que Jesus disse, e ouviu uma voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Então, eu disse, eis-me aqui, envie-me a mim. São palavras que o próprio Jesus expressou ao Pai, quando o Pai olhou para esta terra e viu que não tinha mais solução, que não tinha mais como manter o Espírito dele sobre a face dos seres humanos, que os homens eram corruptos, que apenas tinha maldade em seus corações, mas Jesus Cristo olhando no fundo e viu que muitas pessoas no meio daquela corrupção poderiam ser sim salvas através da sua palavra. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, diz assim a palavra do Senhor, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitada, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Irmãos, com esta palavra, eu quero vos dizer, com toda sinceridade, com temor e temor à palavra do Senhor, que muitas pessoas estão fazendo e fizeram como Esaú fez. Esaú, irmão de Jacó, cumprindo um mandado que o pai o mandou, indo para uma caça, que Esaú era um homem caçador, e Jacó era mais caseiro, ficava mais em casa cuidando das ovelhas do pai. Esaú era homem do mato, homem que gostava de caça. E ele então indo para uma caça e não tendo conseguido nada naquele dia, nem à noite, veio embora de mãos vazias, encontrou o seu irmão gêmeos, que os dois eram gêmeos, fazendo um grisado de lentilha, ou seja, uma sopa de lentilha, e aquilo Jacó, ele sabia fazer, que aprendeu com a mãe, fazer uma sopa maravilhosa, e o cheiro estava muito bom, diz a palavra.
E Esaú vendo o que o seu irmão estava fazendo, começou então a juntar águas na boca, de tanta fome que ele estava, por ter andado à noite e o dia e não conseguiu nenhuma caça. E Jacó então, como um astuto que era, ele olhando para o seu irmão e disse: olha, eu dou o meu guisado para você, mas vamos fazer um acordo entre nós dois. Eu te dou essa sopa de lentilha e você me dá a sua primogenitura, o seu direito como primogênito do pai, porque mesmo que nós somos gêmeos, mas você nasceu primeiro. Então os irmãos entendem, irmãos. Esaú não parou para pensar, devido à fome, o tremor que estava na sua carne de ter lutado a noite toda, o dia todo, tentando procurar uma caça e não conseguia, e não conseguiu. Ele então olha para o seu irmão e diz: o que me importa a primogenitura, sendo que eu estou com fome? E Jacó então faz esse trato com o seu irmão. E os dias se passou, irmãos. Os dias se passou. Esaú, sendo mais um homem mais maduro, Jacó também. Isaac então fala para o seu filho para que pudesse matar uma caça e viesse fazer para ele então um sopado, mas que Esaú pudesse fazer com as suas próprias mãos, que mesmo Esaú sendo um bom caçador, ele também fazia um bom churrasco da caça que ele pegava. Então Esaú vai para a caça. E nesse período, a mãe era mais apegada a Jacó. A mãe, sabendo que os seus filhos já lutavam desde o seu ventre, e que Jacó, quando nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão, ela então traça um plano para tungar o seu filho mais velho, Esaú, matando então um novilho, tirando a pele, pondo no corpo de Jacó e mandando um sopado maravilhoso para Isaac. Isaac então, ouvindo a voz, disse: mas a voz é de Jacó. E Jacó então chegou perto dele e disse, então ele falou e disse: sim, a voz é de Jacó, mas o cheiro realmente é de Esaú. Passando as mãos em alguma parte do seu corpo, viu que havia pelos. Esaú era um homem que tinha um corpo bastante peludo. E Isaac e Jacó já era um homem que tinha menos pelo no corpo. Irmãos, muitas pessoas estão trocando a sua primogenitura por causa de coisas que não vai levar para os céus. Esaú perdeu o seu direito de primogênito. Ainda que ele chorou, diz a Bíblia, e buscou na presença do Pai: Pai, me abençoa. Pai, me dê a sua bênção. E Isaac então disse: filho, não tem mais como, porque eu já abençoei o teu irmão Jacó. Esaú então, enfurecido,
pega a sua espada para matar o seu irmão. E a sua mãe, Rebeca, então já tinha programado e mandou que Jacó viesse fugir da presença do seu irmão, porque o seu irmão, com certeza, com a fúria que estava, ia tirar a vida dele. E Jacó foi embora, foi para a terra de Labão, o seu tio. E nós sabemos a história do que aconteceu. Jacó, no caminho, pegou uma pedra dentro de uma caverna e punhou sua cabeça e viu anjos que desciam e subiam. E ele então naquele lugar fez um pacto com Deus, dizendo que tudo que Deus desse para ele então daria o dízimo. E isso aconteceu. Fidelidade. Ele enganou seu irmão, mas ele não enganou a Deus. O que ele falou, ele cumpriu. Tanto é que depois que Jacó teve sua família, seus filhos, através das suas esposas, suas primas, então ele, voltando para a casa de seu pai já falecido, encontra com Esaú. Mas antes de encontrar com Esaú, no caminho do Val de Jaboque, um vale que tem em Israel, um lugar muito lindo, um lugar onde tem muitas pedras, algumas matas pequenas e um córrego que corre quando as águas enchem algumas áreas daquele lugar. Então ele vai e passa o Val de Jaboque e ali ele encontra com um anjo e ele luta com aquele anjo. E o anjo então, durante a madrugada, naquela peleja, quando dá aproximadamente 5, 10 para 6 da manhã, o anjo fala para ele: me solta porque a aurora está raiando. Então Jacó viu que era um anjo do Senhor, que ele estava lutando. Então o anjo disse: me fala o teu nome. Jacó disse: não, eu não falo. O homem persistente: fala o teu nome. E Jacó disse: eu só falo se você me abençoar. Então o anjo olhou para Jacó e disse: qual é o teu nome? Jacó disse: meu nome é Jacó. E o anjo disse: não é mais Jacó o teu nome. De hoje em diante o seu nome é Israel. Porque hoje você pelejou contra Deus e prevaleceu. Entenda, irmão, que aquele anjo que ali estava, ele estava fazendo o papel do próprio Deus. E Jacó, ele prevaleceu. E foi trocado o seu nome para Israel, até os dias de hoje. Israel, a nação eleita por Deus, um povo escolhido desde os primórdios. E a igreja, a eleita de Cristo, escolhida entre muitos. Que esta palavra possa entrar no seu coração. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse rancor que você está no seu coração, tire ele. Irmão Luiz, eu tenho algo a te dizer, que minha vida está de mal a pior. Não tem problema, não importa de que maneira está a sua vida. Jesus Cristo tem a solução para tudo. Jesus é a solução.
Então levante a tua cabeça. Fale com Deus, porque Ele vai te ouvir no momento de mais tristes que esteja sendo na sua vida. Deus, Ele vai te ouvir, porque Ele te ama. Deus te abençoe, em o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador.